que fosse eleito, tomasse posse o Jango, que era legítimo, né? Bom, as lutas se intensificavam aqui, pela reforma de base. Houve o 1º de maio de 62, que foi assim o maior calo dos militares, em 64, que foi um comício que foi armado o palanque na frente do Olímpia, ali na Praça da República, e o primeiro, e estavam as autoridades todas, o arcebispo, o prefeito, estavam todas as autoridades, então, e o Jarbas Passarinho, que eu, se não me engano, era governador, e o primeiro orador foi o Jenkins, que ele era presidente do Pacto Estudantil Camponês, o Pacto Operário Estudantil Camponês, e presidente do CGT. E ele foi o primeiro orador. E no meio do discurso dele, quando ele falou das ditaduras do Salazar, do Franco, o arcebispo, que era profundamente reacionário, entregou os seus padres em 64, né? Ele fala da Rússia. E o Jenkins reagiu, falou que não permitia que se intrometesse no discurso dele, falta de respeito. E quando ele reagiu, as autoridades saíram do palanque. O Jarbas, quem ficou foi só qual era aquele? Que era prefeito. Não. Esqueci agora. E esse fato. O Aurélio do Carmo? Não. Hélio Lobato? Também não. Era um 64? nome judeu. 62. 62. Mas é fácil recuperar que tem. Eu tenho. Bom, e esse comício ficou assim como uma espinha para eles. Foi assim o que mais incomodou e que a maior acusação dele de agitador comunista, famigerado agitador. Então, bom, quando houve, nesse período de 62, as perseguições, aí veio 64, o comício de 13 de março, que eu nunca vi o Jenkins tão feliz, porque foram aprovadas as reformas de base, o Jango, né? E isso foi 13 de março, já muito próximo ao golpe, as coisas estavam se intensificando as lutas. Então, quando veio o golpe, que também o Leonel Brizola, é uma lembrança muito boa que eu tenho do Leonel Brizola, que foi quem mais resistiu no Rio Grande do Sul com a cadeia da legalidade. E isso dava muita esperança, gente. Eu tinha muita esperança, inclusive porque havia um setor das Forças Armadas, os sargentos, que estavam junto com os comunistas, com o pessoal que lutava pelas reformas. Mas aí o Jenkins estava numa reunião à noite ainda, numa assembleia, e veio na assembleia do CGT e depois foi numa dos bancários, e saiu ainda com um documento que levou ao Liberal para entregar para o Leal, para publicar. E o Leal disse: Jenkins, ele estava nas reuniões, Jenkins, o pessoal já está na rua, os tanques já estão na rua lá no Rio de Janeiro. E ele foi em casa só para se despedir e entrou para a clandestinidade, né? Comprou um rádio para me deixar, para eu ficar acompanhando um Transglobo. E eu fiquei acompanhando. Eu lembro que à noite eu estava ouvindo, já alta hora da noite, o discurso do Jango e as crianças dormindo. E de repente o Jango interrompeu o discurso, ficou aquele silêncio e o locutor falou que o presidente tinha ido para o Uruguai. Na verdade, ele tinha ido primeiro para o Rio Grande do Sul.
Mas nesse momento assim eu desabei. Eu lembro que eu chorava tanto e pensava nos filhos, nas crianças ali dormindo. Que vai ser dessas crianças? Porque antes ainda estava cheia de esperança. Então ele entrou para a clandestinidade. Nessa noite ele já foi para a casa de uma irmã minha, do Dr. Rosário Conte, a Irene, que é minha irmã. E meu primeiro pensamento foi assim: a minha família, ninguém na minha família comungava das mesmas ideias. E o meu primeiro pensamento é assim: nossa, eles vão chegar e vão dizer assim, está vendo o que teu marido fez? Está vendo aí o resultado das coisas que teu marido faz? E eu estava já com todas as minhas garras prontas para reagir, mas foi totalmente o contrário. Minha família não podia ter sido mais solidária. Toda a família, eu tive toda a solidariedade, até porque nós ficamos numa situação, nós não tínhamos conta em banco, não tínhamos reserva nenhuma, vivíamos do salário. E a minha família ficou me ajudando até que começaram a pagar uma aposentadoria muito baixo o valor, mas a gente ficou. E no dia seguinte, bom, aí ele passou um mês assim, de casa em casa, casa de amigos, casa de parentes. O que eu gosto de registrar é a última casa onde ele esteve, que foi de um estivador. O nome dele era Miguel Costa, que tinha 9 filhos. E ele ficou nessa casa durante uma semana, no subúrbio, onde o vizinho entra na casa de vizinho, pede açúcar, baile. E ele ficou durante uma semana nessa casa e ninguém falou, nenhuma das crianças contou, ficaram preparadas para saber que não era para falar. E de lá foi que ele saiu quando o Baza mandou uma intimação para ele comparecer sob pena de abandono de emprego. Ele não tinha podido ser demitido porque ele tinha 13 anos de banco, tinha estabilidade e tinha uma folha limpíssima, não tinha nenhuma advertência. E ele eu consultei o Cléo, que era nosso advogado, ele falou, não, ele tem que se apresentar. E nós fizemos um amigo, um companheiro, fez uma negociação, nós fizemos um esquema que foi assim muito bom, muito seguro. Esse amigo tinha um irmão preso, que era médico, preso no Presídio São José, e o diretor do presídio era o Capitão Bahia. E ele conversou com o Capitão Bahia para que, se ele desse liberdade para o irmão, que ele entregaria o Gintes. O Gintes era o preso mais cobiçado, né? E ele aceitou. Então foi tudo armado. Meu irmão foi dirigindo o carro dele buscar o Gintes na casa onde ele estava, de São Miguel. Trouxe para casa à noite, já bem tarde, no escuro. Entrou na casa da minha mãe, que era bem do lado da minha. Minha mãe tinha feito um portão no quintal. E ele entrou, passou pelo quintal, foi para cá. Ele passou a noite em casa, se despediu das crianças nesse dia. E de manhã cedo, meu irmão, dirigindo o carro, apanhou o Capitão Bahia e o nosso companheiro. E ele que foi dirigindo até o Baza. No Baza ele entrou, assinou o ponto e aí o capitão deu ordem de prisão. Tanto que o Alacide, que era quem presidia o IPM, ficou furioso, deu uns ataques, porque não foi ele que prendeu, né? Aí ele foi para a 5ª Companhia, e eu não sabia para onde ele tinha ido. No dia seguinte eu já estava atrás do Alacide. Eu era toda tímida, mas eu, de repente, virei uma onça. Eu estava já atrás do Alacide para saber para onde ele tinha ido, inclusive pedindo para o Alacide para deixar eu ir vê-lo no dia 2, que era o nosso aniversário de casamento. Era muito ingênua, né? E ele ficou incomunicável. E eu fiquei procurando os coronéis, os generais, e fui à 5ª Companhia, e lá também tem uma pessoa, o capitão Douglas, era que comandava a 5ª Companhia. Eu fui conversar com ele e dizer que eu queria levar a alimentação para o Gintes, porque ele estava doente, ele não podia comer qualquer coisa. E conversei tanto com ele, primeiro ele dizia que não, até que
aceitou o seguinte, que eu podia levar um complementozinho para a alimentação dele, então, todo dia. Eu levava todo dia a alimentação dele toda, levava garrafa térmica com refresco, com açaí, com tudo, levava doce, levava comida que dava para almoço e jantar, mas ele era incomunicável. As cartas eram lidas, eu mandava cartinha para ele ler, mas antes passava pela censura. Aí eu elogiei muito o Capitão Douglas, falei que é um homem muito sensível. Numa outra visita que eu fiz, que eu estava conversando com o Capitão Douglas também, eu acho que eu devia estar me lamentando, e ele me fez uma surpresa, de repente, ele mandou chamar o Jinx, ele estava incomunicável. E o Jinx veio, estava gelado, tremendo de emoções, veio no encontro na sala do Capitão. Ele fez essa concessão, né, antes dele sair da incomunicabilidade. E tinha também uma pessoa lá que era muito legal, que era o Sargento Urbano. Uma das visitas que eu fiz ao quartel-general, assim, eu fui ao quartel-general falar com o comandante da região, por exemplo. E eu fui ao quartel-general acompanhada da Madre Superiora do Colégio Santa Maria de Belém. Minhas filhas estudavam lá e ela quis ir comigo. Uma coisa muito interessante, que até hoje eu não entendo, é que eles, durante esse mês todo, diariamente saiu aquela música de alarme, assim, né? Não sei bem como é que chama quando um acontecimento trágico assim, aí diziam, continua foragido o Raimundo Ginques, o agitador comunista Raimundo Ginques, ex-presidente do famigerado CGT. Era essa linguagem assim. Mas as crianças já estavam preparadas, a gente já tinha conversado, já sabiam de tudo. Mas mesmo assim, com essa perseguição enorme e essa pressão pelas rádios, nunca eles foram na nossa casa. O mês inteiro, eles foram à casa de todo mundo, fizeram baderna. Na casa do Benedito Monteiro, eles abriam as gavetas da Wanda, jogavam as calcinhas, faziam graça. Eles fizeram muita destruição atrás de materiais subversivos, né? E nunca foram na nossa casa. Bom,